Saudações digitais, galerinha do bem. Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso rápido, prático, limpo, né, do Excel. Né? Hoje eu vou trabalhar com vocês os formatos de números, tá? E uma série de outras pequenas dicas que virão durante a nossa aula. Eu vou começar já deixando aqui um título escrito para vocês, já coloquei negrito, já deixei tudo em maiúsculo. Agora eu vou começar, assim, sem perder muito tempo, colocando um rótulo para essa planilha que eu vou fazer testes. Então, ó, nome, sobrenome, tá? Vou colocar aqui, ó, número positivo, número negativo, porcentagem, data resumida, casas decimais e horas. Dentro desses rótulos, vamos fazer uma série de pequenos ajustes para vocês irem pegando várias dicas. Porque eu costumo dizer que quem conhece o Excel e quem melhor se dá com essa ferramenta é quem tem o maior número de recursos e consegue utilizá-los para atingir o maior resultado no menor tempo. Né? Então, e claro, com muita qualidade. Então eu costumo dizer que o Excel ele é uma ferramenta que foi feita para que você trabalhe de forma muito rápida, funcional e principalmente muito bem realizada. Né? Cálculos perfeitos. Só depende da gente. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui minha planilha, eu vou colocar aqui todas as bordas, isso que eu já observei na aula passada. Está tudo tranquilo, que a gente já passou por aquele processo. Né? E aqui eu vou mostrar outras técnicas para vocês. Bom, abrir colunas nós já aprendemos na aula passada. Agora eu vou trabalhar com vocês com alinhamentos. Começarei trabalhando com alinhamentos. Tá? Um alinhamento que eu vou começar trabalhando com vocês é chamado de quebra de texto. Tá? Automática. Então, eu posso selecionar aqui meu conteúdo e procurar aqui dentro do alinhamento esse botão, ó, quebra de texto, né? Automaticamente. Quando eu clicar nisso aqui, eu já vou obter um recurso muito interessante. Muito comum a gente encontrar uma pessoa que faz esse mesmo recurso dessa maneira. Ó. Escreve número em uma célula, positivo em outra. Depois coloca uma moldura, uma borda, né? Aqui, né? Aliás, nem coloca aquela borda com tracinho, né? Coloca só um contorno. Coloca aqui uma borda externa e depois faz a simulação da mesma coisa que eu fiz aqui, porém utilizando duas linhas. Né? São duas técnicas. Pode-se fazer assim, pode-se fazer assim. Eu prefiro utilizar o menor número de células possíveis. Tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você já aprender isso manualmente, utilizando o botão Alt e Enter. Por exemplo, vou retornar ao formato. Aqui dentro da célula número, eu poderia colocar assim, ó, número, apertar Alt e pressionar Enter. Ele automaticamente aplica, ainda no ambiente de digitação, a quebra de texto automática. Tá? Funciona do mesmo jeito. Né? Então, muito bacana. Eu vou selecionar tudo aqui e vou colocar quebra de texto automática, porque eu quero dividir esse texto. Eu não preciso que ele seja uma coluna muito longa. Então, o número que vai aqui dentro é pequeno. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir a coluna aqui, sobrenome, para que comporte sobrenome na linha. Vou abrir número negativo para que comporte o O. Vou abrir porcentagem também, data resumida e casas decimais. Feito isso, eu utilizo um procedimento muito parecido com a abertura de coluna para fechar a linha. Ó. Reparem que a linha tem uma borda, né, sobrando um espaço em branco em cima. Então eu fecho um pouquinho de forma que eu possa acomodar meu número de forma mais perfeita possível. Né? Então, aqui eu estou já com o meu rótulo pré-formatado. Porém, está feio, né? O nome está embaixo, o número está em cima. Aí eu volto na caixa de alinhamento e procuro pelos outros tipos de alinhamento. Pessoal, eu tenho alinhamento à esquerda, que é o tradicional. Eu escrevo da esquerda para a direita. Eu tenho centralizado, que é no centro da célula. Eu tenho à direita, que é a direita da célula. E eu tenho também, né, aqui em cima, topo, centro e inferior. Inferior era o que estava. Então eu vou colocar no topo e centralizado. Bacana, olha só como ficou os nossos rótulos. Vou colocar o negrito, ó, e já ficou mais bonitinho. Lembrando que quando você aplica quebra de texto, a coluna começa a respeitar esse espaço. Ó. Eu dou 2 cliques, ele abre ou fecha de acordo com
a coluna. Beleza? Muito bem. Vou digitar agora alguns conteúdos para que a gente comece a nossa planilha trabalhando com formatos numéricos. Eu vou escrever nomes aleatórios, vou colocar Cristiane, na coluna nome, Moraes, na segunda. Número positivo eu vou colocar o número 1, número negativo eu vou colocar -1, porcentagem eu vou colocar 1 por enquanto, mas depois eu vou observar sobre esse detalhe. Data resumida eu vou colocar 6/3/2021 e vou colocar aqui casas decimais 1 e vou colocar horas 01, 2.00, 2.00. Né? Muito bem. O que eu quero trabalhar com vocês com a questão de formatos numéricos? Deixa eu aumentar um pouco o zoom para que você enxergue bem. Essa técnica de aumentar o zoom desse jeito é simplesmente segurando o Ctrl e usando a rodinha do mouse. Você pode aumentar ou diminuir o zoom. Fica mais uma dica da aula. Né? E aí eu venho algumas sugestões de boa prática, que não é regra. Eu costumo trabalhar com textos em colunas. Eu escrevo primeiro uma coluna, logo na sequência eu escrevo a outra coluna. Então eu vou aproveitar aqui e vou pegar uma série de nomes aqui e vou colar aqui para evitar ter que digitar, né? Vou pegar uma outra quantidade de nome, vou colocar aqui também, né? Opa, aqui, opa, pronto, colado. Reparem que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V de um lado e veio com as bordas, então eu seleciono aqui, ó, e coloco todas as bordas para ficar tudo fininho, bonitinho. E eu estou com os nomes aqui, só para poupar o tempo do digitar e a aula não ficar muito extensa. Vou começar a trabalhar com vocês agora aqui com cópia de conteúdo. Cópia de conteúdo nada mais é que pegar o conteúdo de uma célula e vir copiando para cada célula abaixo. Como eu disse na aula anterior, aqui trabalha muito parecido com o plano cartesiano, né? Eu tenho lá os eixos x e y, né? Para a direita e para baixo, no plano cartesiano para a direita eu tenho números crescentes, né? Sempre 0 mais 1, né? 0 mais 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4. Para baixo segue o mesmo conceito. Aqui é parecido, só que para baixo é positivo. Então eu noto pela coluna, ó, A para a direita é crescente, 1 para baixo é crescente. Se de 1 para baixo é crescente, de 1 para cima é decrescente, né? Respeitando os padrões numéricos, né? Dos números naturais. Né? E eu considero, por exemplo, que cada letra dessas fosse um número, seria exatamente A mais 1, B, B mais 1, C, né? Muito parecido com o processo. Tá? Então, muito bem. Eu vou começar a trabalhar com cópia de conteúdo. Essa cópia de conteúdo vai me favorecer fazer esse número em sequência para baixo. Existem duas técnicas para fazer isso. Uma, eu venho no número 1, venho na célula, na cruz preta, que é a cópia de conteúdo. Clico, seguro e puxo para baixo. Ele faz a repetição de vários números 1. Eu posso clicar aqui nessa opçãozinha aqui de preenchimento, no botãozinho que apareceu, e colocar preencher em série. Se eu colocar preencher em série, ele já altera automaticamente para um número em sequência. Isso me poupa muito tempo. Uma outra possibilidade é fazer a mesma coisa segurando o Ctrl. Repare que eu venho com a cruzinha preta aqui, na cópia de conteúdo, seguro o Ctrl e aparece uma cruz minúscula do lado do mais. Se eu clico, seguro e puxo, eu faço o mesmo procedimento. Basta eu soltar o clique primeiro e soltar o Ctrl depois. Até aqui vai bem tranquilo, pessoal, porque nessa sequência de números, eles viriam naturalmente aumentando de 1 a 1, assim como o direcionamento dos números que rotulam as linhas. Eu tenho 1, 2, 3, ou seja, 1 mais 1 que dá 2, 2 mais 1 que dá 3, 3 mais 1 que dá 4. Essa informação é muito importante mais para frente, para explicar mais profundamente a cópia de conteúdo. Tá? E para um número de sequência positiva, é muito tranquilo de se utilizar. Reparem que eu vou fazer o mesmo procedimento aqui com o número negativo e olha o que acontecerá. Eu vou puxar ele para baixo segurando o Ctrl. Repara que o que aconteceu? O próximo número não era -1. O próximo número ficou 0. E aí nós vamos identificar o porquê isso ocorreu. Na próxima aula, para não ficar muito longo, eu vou falar sobre os números negativos e os demais do segmento. Vamos lá? Próxima aula.